Bom, agora então continuando da onde paramos, né? Então, em que momento que a gente sai da homeostase, né? Como é que fica quando você deixa de conseguir regular o pH com aqueles mecanismos citados, né? Bom, então os desequilíbrios ácido-básicos podem ser respiratórios ou metabólicos, né? Então vamos lembrar que a gente pode ter acidose quando você está numa situação de excesso de H+ no corpo, né? E portanto de baixo pH. Ou podemos ter uma alcalose quando temos uma situação de pouco H+, e aí, portanto, um alto pH, né? Uma alcalose. Esses distúrbios, eles podem ter origem respiratória ou metabólica, tá? E aí, eles vão ser classificados pela direção da mudança do pH, né? Então, ele é classificado como acidose se a mudança é justamente para um pH menor, ou alcalose se a mudança é para um pH maior, tá? E por suas causas, né? Então pode ser metabólico ou respiratório, tá? Então é assim que a gente classifica esses distúrbios, né? Acidose respiratória, né? Ou seja, está em acidose de causa respiratória, né? Acidose metabólica, está em acidose de causa metabólica, não é nada com o sistema respiratório. Muito bem. Essa tabela ela é muito importante para o raciocínio na clínica, tá? Então vamos entendê-la, né? Vamos utilizar a fórmula do tampão bicarbonato, que acaba sendo a base disso tudo, tá? Então o que, que ele está trazendo aqui? O distúrbio, né? Então ele coloca, o distúrbio pode ser uma acidose ou pode ser uma alcalose. E cada um deles pode ser, né, uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica. E no caso da alcalose também, é a mesma coisa. Pode ser uma alcalose respiratória ou uma alcalose metabólica. Muito bem. Vamos ver como é que se espera que esteja esses parâmetros em cada situação, né? Então, como é que vai estar a pressão de CO2, a quantidade de hidrogênio, o pH e a quantidade de bicarbonato. Bom, numa acidose respiratória, a primeira coisa, né? Como é que está o hidrogênio? Obviamente alto, é uma acidose. E como é que está o pH? Obviamente baixo, é uma acidose, né? Novamente, tá? Então, isso aqui é o fácil e é o fato que é o que tem que vir na cabeça. Se é uma acidose, muito hidrogênio, pH baixo. Bom, aí muito bem. É uma acidose respiratória, ou seja, de quem é a culpa por essa acidose? Do sistema respiratório, né? Lembre-se de que quando o CO2 está acumulando no corpo, essa fórmula se desloca para a direita e você acaba batendo então excesso de hidrogênio, tá? Então, excesso de hidrogênio, sim, já havemos dito isso aqui, tá? É uma acidose respiratória. Como é que você então espera a pressão de CO2 aumentada, né? Se é uma acidose respiratória, o que está causando ela é algum problema do sistema respiratório, é um excesso do CO2. E como é que vai estar o bicarbonato nessa situação? É aqui que muito aluno erra, tá? Então, se você tem uma acidose, o que, que o corpo vai ter que fazer para tentar corrigir essa acidose? Né? Ai, diminuir CO2, não, mas o CO2 justamente é o culpado, o sistema respiratório está sendo culpado pela acidose. Quem que é a outra frente que vai ter que tentar compensar esse distúrbio, né? Que vai tentar consertar esse problema? O bicarbonato, tá? Como ele não vai atuar como uma base, né, digamos assim, porque ele não consegue se ligar no hidrogênio. Como é que você então espera que esteja bicarbonato numa acidose respiratória alto, tá? Ele vai estar alto, né? E por que que tá alto? Para tentar justamente compensar a acidose respiratória. Entendeu o raciocínio? Né? Então, é uma acidose, isso é fato. A culpa é do sistema respiratório, ou seja, o CO2 está alto, é ele que está causando essa acidose. E como é que está o bicarbonato? Alto para tentar consertar essa bagunça. Muito bem, vamos agora olhar para a próxima, né? Deixa eu limpar aqui. E se for uma acidose ainda, porém metabólica?
né? Bom, então é acidose, não é? Como é que está a quantidade de hidrogênio? Alta, né? É uma acidose, justamente por estar com excesso de hidrogênio. E se está com excesso de hidrogênio, então o pH vai estar baixo, vai estar ácido. Então isso aqui é fato, é uma acidose. Bom, ela é metabólica, tá? Então, como é que você então espera que esteja o CO2, né? Então, aí vamos pensar do jeito mais fácil, né? Então a gente espera que, melhor ainda, né? Se ela é metabólica, vamos olhar primeiro para a parte metabólica. É uma acidose metabólica. Como é que você espera que esteja o bicarbonato? Bom, se é uma acidose metabólica, o culpado por essa acidose é o bicarbonato, né? E ele vai estar alto ou baixo? Por acaso o bicarbonato alto faria acidose? Não, né? Então ele na verdade está baixo, tá? Bicarbonato alto não vai fazer acidose. Então é o fato, né, de ter um bicarbonato baixo que está levando a essa acidose metabólica. E aí como é que você espera que o CO2 reaja, né, digamos assim, como é que você espera que ele reaja para tentar consertar essa acidose? Ele vai ter que diminuir, né? O CO2, no final ele não vira, né, ácido. Se ele tem que consertar uma situação que está ácida, ele vai ter que diminuir. Muito bom. Aí a Silvertor coloca aqui esse asterisco, né? Então, esses valores são diferentes dos esperados, segundo a ação da lei das massas, uma vez que a compensação respiratória quase instantânea muitas vezes impede que a PCO2 mude de forma significativa. Tá, então, o que ele quer dizer aqui, né? É comum uma PCO2 normal, porque o sistema respiratório ele é muito rápido na compensação, tá bom? Mas por raciocínio, é interessante que você entenda que para compensar, ele fez o quê? Diminuiu, né? Afinal de contas, ele quer compensar uma acidose metabólica. Então, se ele quer compensar uma acidose metabólica, ele vai ter que diminuir CO2, tá? Se ele aumentar o CO2, vai piorar essa acidose. Muito bem. E no caso da alcalose, né, é o mesmo raciocínio. Então, numa alcalose respiratória, bom, veja, é uma alcalose, ou seja, como é que está a quantidade de hidrogênio? Está baixa. Essa quantidade de hidrogênio baixa é que está gerando essa situação alcalina de forma patológica, né, uma alcalose. E o pH, então, está alto, claro, é uma alcalose. Bom, se é uma alcalose respiratória, quem que é o culpado por estar havendo essa alcalose? O sistema respiratório. Como é que tem que estar o meu CO2 para fazer uma alcalose? Baixo, né? Então ele está baixo porque a alcalose é respiratória. Então a única forma do CO2 causar uma alcalose é estando baixo, tá? E o que o metabolismo vai ter que fazer para tentar consertar essa alcalose? Bom, ele não pode aumentar a base, né? Ele tem que fazer o quê? Diminuir base, tá? Porque como o sistema já está em alcalose, ele vai tentar fazer com que fique mais hidrogênio no sistema, hidrogênio livre, para tentar fazer com que o pH que está muito alto diminua e volte ao normal. Muito bem. Bom, e agora numa alcalose metabólica. Bom, se é metabólica, de quem que é a culpa? Não é do CO2, a culpa é do bicarbonato. E como é que tem que estar o bicarbonato para causar uma alcalose metabólica? Ele só pode estar alto, né? E se ele estivesse baixo, aí não ia estar causando uma alcalose, né? Bicarbonato baixo ia causar uma acidose, tá bom? Mas ele está alto então, porque eu sei que é uma alcalose metabólica. E como é que o CO2 tem que fazer para consertar esse problema? Bom, se o problema é uma alcalose, o CO2 ele vai ter que aumentar no sistema para tentar fazer com que mais hidrogênio seja gerado. Tá? Então, a compensação que o sistema respiratório vai fazer vai ser segurar CO2 no corpo para tentar deixar o ambiente um pouco mais ácido. Né? Nossa, mas isso não é um horror? Não, porque o ambiente está em alcalose, tá bom? E isso acontece, por exemplo, quando você hiperventila, numa situação de estresse, às vezes a pessoa ventila, né? E o que eles falam no cinema, né? Pra respirar no saquinho, né? Respira no saco, né?
Qual que é a tentativa disso? Quando você hiperventila, você perde muito CO2 e aí você faz uma alcalose respiratória. Por estar perdendo CO2, né? CO2 vai estar baixo, uma alcalose respiratória. O bicarbonato, né, ele vai diminuir para tentar compensar, consertar essa alcalose. Mas qual que é a ideia de respirar no saco? É justamente segurar CO2 no sistema. Então, quando você respira no saco, cada vez que você expira, que você expira CO2. Aí, quando você inspira de volta aquele mesmo ar, você acaba inspirando de volta CO2. Isso normalmente seria péssimo, mas numa pessoa que está já com risco de uma alcalose por perda excessiva de CO2, por estar hiperventilando, para ela pode ser bom, né, para justamente evitar fazer esse distúrbio de pH, tá? Alguma vez também você já ficou assoprando, né, um catavento, por exemplo, de forma assim, sem parar, sem parar, sem parar, né, para uma criança, por exemplo, né, e aí você pode começar a sentir tontura, né, por quê? Porque você hiperventilou, tá? Aí, o que eles fazem é isso, então respira no saco, né, para consertar o problema. Bom, agora eu tenho aqui no canal alguns vídeos sobre gasometria, né? São exercícios que eu gravei para alunos sobre o tema. Então, eu recomendo que se você gosta do assunto ou tem dúvida nesse tema, assista a esses vídeos. Bom, espero que esse assunto de regulação de ácido básico tenha ficado